Irmãos, vamos nosso culto de ensinamento, onde vamos levar a palavra do Senhor. Vamos mencionar sobre a vida de Enoque, que pela fé ele foi transladado. Vamos abrir a palavra do Senhor em Hebreus capítulo de número 11, o versículo 5 e também o versículo de número 6, aonde a Bíblia vai mencionar sobre a pessoa de Enoque. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte e não foi achado, porque Deus o transladará, visto como antes da sua transladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, que é galardoador dos que o buscam. Louvado seja Deus. Então aqui faz menção sobre Enoque, e aonde fala que Enoque foi levado ao céu, porque Enoque andava com Deus, não é? Enoque agradava o Senhor através dos seus comportamentos e das suas atitudes. E para nós vermos mais aqui também sobre a vida de Enoque, vamos abrir em Gênesis capítulo 5, aonde no versículo 21 em diante vai aqui mencionar a palavra de Deus, em Gênesis 5, versículo 21, sobre a pessoa de Enoque, para nós também compreendermos um pouco mais também sobre este texto. Versículo 21. E viveu Enoque 65 anos e gerou a Metusalém. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Metusalém, 300 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Louvado seja Deus. Então nós vamos ver que Enoque andou com Deus, e Enoque teve uma vida entregue ao Senhor, a qual Deus se agradou da caminhada de Enoque aqui na terra. Mas vamos ver também em Lucas capítulo 3 as gerações que antecederam a chegada de Enoque, e vemos também da linhagem que veio Enoque. A Bíblia vai dizer em Lucas capítulo 3, o versículo 38, vai dizer sobre Adão, que é a criação de Deus, não é o homem criado pelo Senhor através do barro. Adão gerou a Sete, e vamos já fixar aqui que quando Adão e Eva tiveram os seus dois filhos, Caim e Abel, quando Caim mata Abel, então Deus, depois da morte de Abel, Deus faz com que venha mais um filho que chama Sete, e aí através de Sete começa novamente a geração de Adão, invocar o nome do Senhor e buscar a presença dele. Então Adão, depois de Adão veio Sete, através de Sete veio Enos veio Cainã, e depois de Cainã veio Malalel, e depois de Malalel veio Jared, e depois de Jared veio Enoque, e assim veio até a geração de Enoque, aonde o Senhor era buscado através dos teus filhos. Nós vamos ver então que Enoque, ele foi uma geração a qual o Senhor se agradou, não é? Ao ponto de Deus tomar para si essa pessoa de Enoque, aonde a Bíblia faz referência em diversos textos da Bíblia. Nós vamos ver a referência sobre a pessoa de Enoque. E para nós meditarmos e compreendermos um pouco mais ao nível que Enoque agradou ao Senhor, ao ponto do que as Escrituras também nos mencionam, a qual Enoque agradou a Deus. Se nós abrirmos a palavra do Senhor em livro de Judas,
nós também vamos ter referência de Enoque, e uma referência que vai nos dar aqui um ênfase maior de qual era o comportamento de Enoque na sua época, na sua geração. E Judas, né, o versículo de número 14 e o versículo de número 15, para nós aqui podermos trazermos aqui a palavra do Senhor. Judas, né, Novo Testamento, Judas, versículo 14 e o versículo 15 vai dizer assim: e destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. E nós vamos ver então que na geração de Noé também foi uma geração que vidas não estavam buscando ao Senhor. Noé foi uma referência de servir a Deus e andar com Deus. E quando Judas aqui faz menção de Enoque, a Bíblia vai dizer, para nós entendermos, porque no início aqui do versículo 14, e destes profetizou também Enoque, e destes profetizou também, a Bíblia vai nos dizer no início aqui do livro de Judas, se nós abrirmos o versículo de número 4, porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolação a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. Versículo 5, ali a última parte, vai dizer assim: que havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Versículo 6, e os anjos que não guardaram os seus principados. Versículo 7, assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas. Então nós vamos ver que no versículo 11 também: ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim. Então mostra que são pessoas que não andaram com Deus, e mesmo alguns que, como diz aqui a palavra do Senhor, alguns que saíram do Egito, e vidas que saíram do Egito, que tiveram experiência com Deus, mas Deus também fez com que eles fossem destruídos, porque a Bíblia fala que eles não andavam com o Senhor, foram resgatados do Egito, mas não tinha comunhão com Deus. A Bíblia faz referência também até mesmo dos anjos, não é? Do anjo caído e também dos anjos que foram ali levados junto com Satanás e saíram do céu. E Deus, a Bíblia vai dizer que também haverá condenação para eles. E também faz referência da cidade de Sodoma e Gomorra, e por a falta do compromisso com Deus e da imoralidade a qual levava o povo à sua prostituição, e isso também desagradou o Senhor. A Bíblia vai dizer então no versículo 11: ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim, quer dizer, o caminho que não agradava ao Senhor. Então nós vamos ver que a Bíblia ela é bem assim objetiva em dizer algumas referências de Enoque, e também Enoque foi um profeta naquela época, qual anunciava o dia do Senhor, a qual o Senhor entraria com o juízo, a qual o Senhor entraria com o juízo para dissipar todos aqueles que não têm e não querem o compromisso com Ele. E eu gostaria de fixar em alguns pontos importantes. Se Enoque andou com Deus, quer dizer, Enoque ele se diferenciou de todos aqueles que estavam naquela civilização, naquele tempo,
E Enoque andando com Deus nos traz assim o pensamento de levar as atitudes que devemos levar para poder andarmos com Deus. E nós vamos ver que Enoque era diferente porque ele andava com Deus, mas uma pessoa que anda com Deus é uma pessoa que larga esta vida terrena para agradar ao Senhor. E é desta forma que Deus quer que nós andemos. Não é porque a Bíblia fala que aquele que se torna amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Então a Bíblia vai nos dizer da necessidade de nós termos um posicionamento. Enoque ele teve um posicionamento. E esse posicionamento em andar com Deus foi o que agradou o Senhor. Ó, os Salmos de número 73, versículo 24. Vai dizer a palavra do Senhor: Tu me guias com o teu conselho e depois me receberás em glória. Então a Bíblia vai dizer que há necessidade de nós andarmos diante da palavra do Senhor em conselhos e depois receberás em glória para a salvação eterna. Então o resultado de andar com Deus é vida eterna. O resultado de estarmos na presença de Deus é sermos reconhecidos do céu. E a Bíblia nos dá referência sobre isso. No Salmos 49, versículo 15, também vai nos dar referência sobre isso. Mas Deus remirá a minha alma do poder do sepulcro, pois me receberá. Isso é quando nós andamos com Deus. Deus ele está nos dando essa nova trajetória da vida eterna. Então quando nós andamos com o Senhor, é a recompensa que nós recebemos. Então o primeiro ponto que eu gostaria de fixar: Enoque andou com Deus. E Enoque andou com Deus porque ele tinha um compromisso com o Senhor. Então quando nós escolhemos em nós mesmos andar com Deus, nós não fazemos parte mais de uma civilização que tem pensamentos contrários àquilo que agrada ao Senhor. Por isso que a Bíblia fala que Deus nos tirou, não é? De dentro para fora, quer dizer, Deus nos tirou de lugares que eram levados à corrupção, que era levado ao desagrado do Senhor, à imoralidade, e nos levou para o reino do seu Filho amado. Deus nos tirou do império das trevas e nos levou para o reino do seu Filho amado. Então, o que a Bíblia quer nos dizer? Que isso é a vontade do Senhor, nos tirar de uma posição que desagrada a Ele, que é uma geração de Caim, mas nos leva à geração que veio em seguida, que é a geração de Sete, que buscava o Senhor. Então, Enoque veio de uma geração que buscava a Deus, e isso agrada ao Senhor. Então, nós vamos ver aqui. Olha o que diz a palavra do Senhor em 1 João, em 1 João capítulo 1, e o versículo de número 5. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz, e nele não há trevas nenhumas. Versículo 6. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Versículo 7. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, esse é o ponto principal. Se nós estamos andando com o Senhor, não é? Anunciamos as boas novas, isso agrada ao Senhor. Mas, para nós andarmos no Senhor, nós temos que andar na luz que Cristo nos deixou, o caminho exato, né? Onde diz a palavra do Senhor no livro de João, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, quando nós entramos nesse caminho, nós andamos no caminho que agrada ao Senhor, é o caminho que Enoque andou, o caminho que caminhava com Deus. O segundo ponto aqui, Enoque era um pregador da justiça, que denunciava o pecado e o modo ímpio de vida da sua geração. Então, Enoque, ele era o quê? Era um pregador da justiça. Por isso que a Bíblia vai dizer
quando nós lemos em Judas, fala daquilo que Deus vai fazer por condenação em Judas 14, não é? Daquela geração perversa, e Deus não fala somente daquela geração, mas Deus fala também da geração que saiu do Egito, Deus fala dos anjos também que se corromperam, Deus fala também de todos aqueles que não quiseram seguir o caminho certo e foram caminhos que levaram, caminhos de Caim, caminhos que levaram ao desagrado do Senhor. Então, Deus vai trazer justiça. Então, quando nós andamos no caminho correto, nós estamos trilhando o caminho que vai gerar a salvação. Então, mas para nós andarmos nesse caminho requer renúncia também. Se nós não tivermos disponibilidade e vontade de renunciar esta vida terrena e os prazeres que ela pode nos proporcionar, certamente que nós não vamos conseguir agradar o Senhor. A Bíblia fala que não tem como nós servirmos a dois senhores, ou nós servimos a Deus ou servimos a Mamon, quer dizer, ou servimos a Deus ou servimos aquele que rege o dinheiro. Então é uma escolha. Enoque escolheu em servir ao Senhor e andar com ele. Então, assim como outros irmãos na fé também serviram e decidiram servir ao Senhor. O outro ponto, terceiro ponto, Enoque agradou a Deus de tal maneira que foi tirado da terra, foi transladado, e devemos tomar também a vida de Enoque como o principal exemplo, não é? E isso já dá também no sentido vindouro também. É o resultado daquele que anda com Deus. Enoque andou com Deus e foi transladado, ele foi tomado pelo Senhor. E assim também é nós como Igreja de Cristo, aqueles que servem ao Senhor. O resultado de andarmos com Deus e tirarmos aquilo que desagrada, o resultado é salvação eterna. Aleluia. E não só a salvação eterna, mas de não enfrentarmos e não termos o juízo de Deus que virá sobre todos aqueles que não querem ouvir a palavra do Senhor, e também sobre aqueles que rejeitam a palavra de Deus. De tal forma, nós temos exemplo no Antigo Testamento que veio o dilúvio. Quando Noé foi na mão do Senhor, foi na direção do chamado de Deus, ele teve livramento, toda a sua família, quando entrou na arca. E também Enoque nos dá referência também que andar com o Senhor é o caminho mais correto que nós devemos fazer, porque nós vamos ser levados ao céu. E a igreja, no tempo que está vivendo também, é um tempo onde muitos têm se colocado numa posição que querem apenas viver e desfrutar das coisas desta vida, e acabam se esquecendo da salvação. E o tempo que nós estamos vivendo hoje é um tempo que também já está se anunciando que Jesus está vindo. Então nós temos uma escolha, ou andar com Deus ou não andar com Deus. Não existe meio termo, não existe amar este mundo e servir a Deus, porque aquele que ama o mundo coloca o seu tesouro, o seu coração nele. Então, se nós amamos a Deus, nós colocamos o nosso coração, o nosso tesouro está em tudo que é de Deus, no céu. Então, o que é importante para nós? Servir ao Senhor Jesus e buscar a sua presença, buscar a tua face continuamente, não é? Quando a Bíblia ela faz referência, quando Jesus ele fala que Jesus amou a igreja e se entregou por ela. E a Bíblia faz referência também do homem amar a sua esposa e viver também da mesma forma. E assim é um relacionamento, né? O relacionamento que Deus espera. Assim como Jesus amou a igreja, e a igreja agora somos todos aqueles que confessam Jesus como Salvador. Então, quando nós aceitamos a Cristo como Salvador, nós fazemos parte já da igreja de Cristo, do corpo de Cristo. Então, quando nós fazemos parte do corpo de Cristo, agora nós fazemos parte agora desta grande família. Então, o que Deus ele espera de nós é que nós tenhamos um relacionamento. Assim como Cristo se relacionou com a igreja, assim como o marido se relaciona com a sua esposa, assim nós temos que nos relacionar com Cristo, para que possamos ser salvos. Então, é uma etapa que nós vamos enfrentar. Enoque enfrentou etapas. Primeiro ele teve uma escolha.
em andar com Deus ou não andar. Ele escolheu a melhor parte, em andar com Deus e rejeitar os prazeres dessa vida. A segunda parte, Enoque foi achado de Deus, achou graça o Senhor em Enoque. Então, quando nós andamos com Deus, Deus acha graça também. E a terceira parte, Enoque foi transladado, quer dizer, ele foi arrebatado ao céu. E também será com a igreja e com todos aqueles que receberem a Cristo. Glória a Deus. E o que eu queria fixar, hoje é o tempo que nós estamos vivendo, um tempo de decisões, onde nós temos que escolher ou servir a Deus ou viver uma vida de qualquer maneira. Então, a vida que Deus espera de nós é servir a Ele. Então, é uma escolha que nós temos, é uma escolha que nós devemos tomar. E devemos pegar o exemplo de Enoque, em servir ao Senhor e andar com Ele. E o que eu deixo para a igreja e para os irmãos, nós demonstramos a Deus como Deus está dentro de nós através do nosso comportamento. Repara-se que Enoque ele foi mencionado em Gênesis, foi mencionado no livro de Hebreus e foi mencionado também no livro de Judas. Quer dizer, Enoque tem referências bíblicas da sua caminhada e daquilo que ele tinha na sua caminhada. Ele pregava o juízo, pregava o arrependimento também, dizendo da vinda vindoura. Já era algo que profetizava também o tempo que nós vamos viver hoje, que é o tempo do arrebatamento. E que nós possamos ser também referência de uma geração que nós estamos vivendo. Não somente por palavras, mas por comportamentos. Então, um homem que tem a Deus na sua vida, no seu coração, ele renuncia o seu próprio eu e anda com o Senhor, e os seus comportamentos vai mostrar que o reino está nele, não é que o valor está nele. Então, assim, Deus espera de nós para esse tempo. Então, Enoque se diferenciou naquela geração que ele andava, porque Enoque ele escolheu em servir ao Senhor. Então, da mesma forma que nós possamos, neste culto de ensinamento, e levar esta palavra sobre esse tema, né, do Enoque andar com Deus. E que nós possamos também andar com o Senhor e guardar os princípios que Deus já estipulou por corretos, não é, em servir a Deus e buscar a Deus em primeiro lugar e a sua justiça. E assim nós vamos ser reconhecidos do céu também. E não tem como nós andarmos em dois pensamentos, não é? Não tem como nós andarmos em dois caminhos. Existe somente um caminho, o caminho de Cristo ou o caminho da perdição, né? A Bíblia fala que é mais fácil o camelo entrar na funda de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. O que quer dizer? É mais fácil um camelo entrar numa porta estreita, que ele vai ter que abaixar, do que uma pessoa que busca somente os valores desta vida e as riquezas dessa vida e esquece daquele que é principal, que é o Criador, que é o próprio Deus, o Senhor. Então, que nós possamos escolher em servir a Deus e andar nos seus caminhos. Amém? Que Deus abençoe a cada um dos nossos irmãos e que possamos pegar o exemplo de Enoque e um exemplo de fidelidade, de comunhão com o Senhor, e assim com certeza o Senhor vai se alegrar de nós e possamos trilhar caminhos que o Senhor é glorificado. Amém? Deus abençoe a todos os irmãos, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém.